É, eu penso como o meu tio, né? Meu tio falou sobre três pessoas, né? Diferentes, que trouxeram a mesma mensagem, né? Então, o João Batista, ele começa preparando o caminho do Senhor e a mensagem dele era essa: arrependei-vos. E desde o último livro de Malaquias até o Novo Testamento ali em Mateus, alguns estudiosos dizem que foram 400 anos, né? Em que Deus se silenciou, né? Silenciou, não havia uma voz. Deus não levantou um profeta durante 400 anos. E aí ele levanta João Batista com a mensagem: arrependei-vos. E tem um texto, né, que o meu tio mesmo falou: João Batista foi preso, aí Jesus aparece nesse cenário com a mesma mensagem: arrependei-vos. E depois o apóstolo Pedro, né, depois do derramado do Espírito Santo, traz também a mesma mensagem: arrependei-vos. Então, os tempos, as pessoas mudaram, né? Eram pessoas diferentes, mas o interessante é que a mensagem era a mesma: arrependei-vos. E como eu já disse, né? Arrependimento é mudança de pensamento, né? Mudança de mente, mudança de atitudes. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, né? Sobre o arrependimento. Ele falou: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, a mensagem do reino sempre foi a mesma: arrependimento. E hoje as pessoas mudaram, né? Para uma teologia da prosperidade, um monte de doutrina falsa por aí, né? Mas a mensagem verdadeira é essa: arrependei-vos. Agora, o povo estava esperando um reino terreno, mas quando João Batista, Jesus e Pedro fala: arrependei-vos porque é chegado o reino, porque esse reino não era terreno, né? Era um reino espiritual. Por isso era necessário arrependimento. Todo reino terreno não precisa de arrependimento, né? A gente sabe que existe o Reino Unido lá na Inglaterra. Então, se de repente a pessoa se propõe a ir lá para o reino, morar por lá, ela precisa só se adequar às leis de lá, né? Civis e tal. Mas para fazer parte daquele reino, ela não precisa se arrepender, apenas a se adequar às leis que existem lá. Mas quando a gente está no reino de Deus é diferente. O reino de Deus, por ser um reino espiritual, ele requer arrependimento. E é muito legal esses três textos, né? Que mostram três pessoas diferentes, mas trazendo a mesma mensagem. E aí esse é um grande ensino para a igreja de hoje, né? Que tem trazido tantas mensagens fora de contexto, mensagens que não levam as pessoas ao arrependimento, mensagens que não trazem a pessoa para o reino de Deus, apenas entretenimento, como já falei, teoria da prosperidade, um monte de coisa que tem aparecido. Mas a verdadeira mensagem é essa, que João Batista começou preparando o caminho, né? Preparando a vinda do reino. Então, quando o reino chega através de Jesus, a mensagem é a mesma, aí Jesus morre, ressuscita e Pedro dá continuidade à mesma mensagem. Então, a nossa mensagem também hoje deve ser essa: arrependei-vos. E, como também disse, né, o meu tio Tata, há tempo ainda de se arrepender, né? Há tempo ainda. Enquanto há vida, há esperança. Então, há tempo de se arrepender. E vou ressaltar a pergunta do meu tio: e nós, temos nos arrependido? Né? É uma pergunta que a gente deve fazer não para o nosso vizinho, né? Você já se arrependeu? Não, mas e eu tenho me arrependido de fato? Porque o reino de Deus, ele requer arrependimento. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Arrependimento é eu deixar de fazer tudo aquilo que me afasta de Deus para fazer aquilo que o agrada. Como o apóstolo Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que
adulterava, não adultere mais. Então, até o apóstolo Paulo, nas entrelinhas, trouxe a mesma mensagem que João Batista, que Pedro e que Jesus trazia. Então, essa é a verdadeira mensagem que a igreja tem que levar hoje para o mundo, né? Para que a igreja seja realmente respeitada, né? Seja respeitada como autoridade de Deus na terra. Amém?